Para terminar o ciclo das visitas, os brasileiros de Quilombo e cabo-verdianos tiveram a oportunidade de visitar em Bissau a fortaleza de Amora, o local em que se encontra a sepultura de pai de nacionalidade guinense, Amílcar Cabral. Em um breve passeio pela zona de Bissau Velha, ainda foram recebidos pelo primeiro-ministro da Guiné-Bissau. A abertura do festival teve como ponto de partida a exposição de cultura e artesanato, em que descobriam a semelhança entre alguns produtos e objetos de arte e cultura dos brasileiros de Quilombo e guineenses de Cacheu. O velho porto de Cacheu, que há mais de 400 anos se partia milhares e milhares de irmãos africanos que eram levados para a Europa, América do Sul, Central e do Norte. E tambor de crioula. O velho porto de Cacheu, que há mais de 400 anos se partia milhares e milhares de irmãos africanos que eram levados para a Europa, América do Sul, Central e do Norte. Mais de 30 participantes do Brasil e Cabo Verde chegaram a Bissau no passado dia 19 de novembro para participarem no Festival Cultural Cacheu Caminho de Escravo, com o objetivo de fazer regressar às suas origens os vítimas de sangue durante o período da escravatura. Depois de chegar, a caravana partiu-se para Cacheu, a cidade histórica onde partiam milhares de cidadãos guineenses para território portugueses, franceses, ingleses, holandeses e espanhóis. Baseada no comércio das riquezas de produtos naturais como ouro, marfim, tecidos de cera, para logo de seguida se iniciar uma das maiores e mais sangria a que o continente africano foi sujeito, razão pelo qual foi justificado com lágrimas de emoção e de sofrimento. Voltar na sua terra natal, dizer que uma mãe África está aqui e estamos encontrando o rosto de cada um de nós, apesar de ter tirado, que não foi, mas foram levados daqui nossos antepassados, nossos ancestrais, e é por isso que nós voltamos à nossa casa de origem. Boa tarde, meus amigos e meus irmãos. Eu quero que sintam a paz do amor no coração. Sou feliz em sua companhia, sou feliz em sua companhia, sou feliz em sua companhia. Glória a Deus, aleluia. No Cacheu, os quilombolas foram recebidos num ambiente de festa e sentimentos de reencontro, e de regresso dos irmãos que foram levados de África para o Novo Mundo. A abertura do festival teve como ponto de partida a exposição de cultura e artesanato, em que descobriam a semelhança entre alguns produtos e objetos de arte e cultura dos brasileiros de Quilombo e guineenses de Cacheu. Durante a noite, o festival era colorido com atividades culturais, com músicas tradicionais e modernas, teatro e danças de diferentes grupos convidados. Com o mesmo intuito, e numa apresentação de dança e música, à força dos tambores, os quilombolas celebraram e deixaram com água na boca de todos os participantes, desde Cacheu até Bissau, com tambor de mina, festejo e divino Espírito Santo e tambor de crioula. A peça teatral do grupo Os Fidalgos foi outra das atividades que marcaram os participantes com o regresso de Mbacá, retratando claramente os acontecimentos há mais de 400 anos. Olá, alunos e alunas! Seja bem-vindo à EITA, a Escola Superior de Tecnologia Apropriada de Guiné-Bissau. O curso de Ciências Educacionais forma profissionais para atuar na educação e também para as funções de suporte pedagógico como direção, supervisão e orientação educacional. Além da recorrente preocupação com a pesquisa, existe também o foco no tema da inclusão nas escolas. Isso diz respeito não apenas às deficiências físicas ou cognitivas, mas também à diversidade de gênero e etnia, educação de jovens e adultos e direitos humanos. Aproveite cada instante do curso e saiba que aqui, você estará se preparando para um futuro profissional promissor. Aproveite a jornada e conte com a gente! O ciclo das visitas foi guiado de acordo com a programação da comissão organizadora nos lugares como o velho porto de Cacheu,
que há mais de 400 anos se partia milhares e milhares de irmãos africanos que eram levados para a Europa, América do Sul, Central e do Norte, em particular a partir deste local para o Brasil, onde foram servir de mãos de obra escrava nas grandes explorações agrícolas de cana-de-açúcar, café e algodão. Que não foi só o escravo enquanto mão de obra que foi para o Brasil e que foi para Cuba e que foi para os Estados Unidos, mas foram pessoas. E essas pessoas levaram atrás de si, dentro de si, uma cultura, saberes, que foram também difundir noutras paragens. De Pirogas a motor, partiu-se a equipa dos quilombolas e outros participantes de visita ao Parque Nacional de Mangue, concretamente em Bulol, sendo uma das zonas da região de Cacheu que sofreu a exploração humana, com um porto em que se faziam também as embarcações. Em Bulol, a festa era de todos, porque a história do maravilhoso povo quilombola é de todos nós. Os regulares desempenharam e desempenham um papel importante na vida cotidiana dos povos. Por isso, se organizou o Jumbai Noturno com o régulo de Chur, Lúcio Balincante, com música e dança tradicional. No bairro Cacã, em Cacheu, concretamente na Rua Grande, também se realizou o Jumbai Noturno, no qual a música de tina e dança tradicional à volta de fogueira não deixava sentado todos os que aqui estiveram presentes, com o Grupo Estrelinha e Grupo Patata. Outra visita que se fez é ao Caliquis, com paragem no marco histórico da luta de libertação nacional. De seguida, o grupo de visitantes visitaram a olaria de Amélia Poti, com demonstração de fabrico, visita ao tecelão de panos de Finte e local de culto ritual, Triquilha. Em Caió, a recepção foi calorosa como tanto nas outras localidades, com demonstração da música e dança tradicional em diferentes estilos e todos. Para terminar o ciclo das visitas, os brasileiros de Quilombo e cabo-verdianos tiveram a oportunidade de visitar em Bissau a Fortaleza de Amura, o local em que se encontra a sepultura de pai de nacionalidade guinense, Amílcar Cabral, e um breve passeio pela zona de Bissau Velha. Ainda foram recebidos pelo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Sua Excelência Sr. Carlos Gomes Júnior.